Boa tarde, queridos alunos do oitavo. Tudo bem com vocês? Espero que sim, com a família também. Vamos para mais uma aula de matemática, tá? Então, a gente vai continuar as sequências, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, na sequência, 1, 3, 5, 7, 9, disse que. Então, a gente tem o primeiro termo é o 1. O terceiro termo é o 5, o quinto termo é o 9, né? Então, o primeiro termo da sequência é 1, ou termo de ordem 1 é 1. O segundo termo da sequência é 3, então, ou o termo de ordem 2 é 3. O terceiro termo da sequência é 5, ou o termo de ordem 3 é 5. Então, como é que a gente coloca, né? A Pro vai fazer aqui para vocês. Deixa eu pegar a caneta. Então, a gente faz aqui, ó, o A1. A gente chama de primeiro termo, que é o nosso número 1. O A2, eu chamo de segundo termo, que é o nosso número 3 aí, no caso. O A3, que é o nosso número 5, né? O A4, que é o número 7. O A5, que é o número 9, tá? Então, é muito importante a gente ter essa noção da sequência, tá bom? Continuando aí. Então, aqui a gente tem o termo geral, que a gente chama de AN, né? AN. E a gente tem o termo anterior, AN-1. Esse termo anterior, ele é muito importante quando a gente tem as sequências recursivas e a gente quer, né, tá achando o termo geral dessa sequência. Então, pessoal, é muito importante observar, né, prestar atenção o que está acontecendo com a formação dessa sequência, né? Então, a gente tem aqui, ó, formação 1, que vamos chamar de A1. No caso aqui, a gente tem uma sequência de figuras, tá? Então, a gente tem 3 elementos. Aí, a gente tem o A2, que é o nosso segundo termo, né? A gente já tem 5 elementos. Aí a gente tem o A3, que a gente tem 7 elementos. Aí a gente tem o A4, que a gente tem 9 elementos. Então, se eu pedisse para vocês estarem desenhando a quinta figura, ou a formação 5, né? Então, a gente ia pôr assim, ó, A5. Então, a gente tem que observar o que está acontecendo de uma figura para outra, né? Então, a gente já tem que de 3, foi para 5, foi para 7, foi para 9. Ou seja, o próximo que a gente vai ter que, né, somar aqui, a gente observa que está somando-se 2, né? Está aumentando 2 elementos em cada formação aí. Então, obviamente, eu tenho que somar mais 2 aqui também. Então, eu sem desenhar a figura, eu já sei que ela vai ter 11 elementos. Ok, pessoal? Então, é muito importante vocês observarem a figura, tá? E ver o que está acontecendo, né? Quantos elementos estão aumentando? Ok? Então, aqui, a Pro vai montar para vocês o termo geral dessa sequência. Então, eu vou chamar de AN, o termo geral. Então, a gente vai escrever matematicamente o que a gente viu aqui. Então, o que a gente tem? Ó, então, a gente vai precisar do termo anterior, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, eu tenho 3 bolinhas, né? Aqui a gente tem as mesmas 3, ó, só que foi acrescentado 2, não é? Então, eu acrescentei 2 à formação anterior, tá bom? Então, ó, eu vou fazer assim, é a minha formação anterior, eu vou somar 2, tá? Então, pessoal, esse termo anterior é muito importante, vocês vão usar muito, tá? Para a gente estar resolvendo o termo geral da sequência, tá?
Então, eu sempre começo assim, a n é igual ao termo anterior. Aí eu vejo o que eu fiz com o termo anterior. Eu somei 2, eu somei 3, eu multipliquei por 2, multipliquei por 3. Então, aí é a gente que tem que observar e prestar atenção, ok? Agora, Pro colocou alguns exemplos, eu vou fazer aqui com vocês para vocês entenderem, tá? Então, ó, determinar o termo geral. Então, a Pro colocou, dada a sequência, uma sequência numérica, tá? Então, ó, 1, 5, 9, 13. Qual será o seu termo geral? Bom, então, primeiro, pessoal, vamos lá. Eu tenho que o A1 é o meu primeiro termo. Quanto que ele vale? 1. O A2 é o meu segundo termo. Quanto que ele vale? 5. Tá? O A3, meu terceiro termo, quanto que vale? 9. O A4, meu quarto termo, quanto que vale? 13. Será que se eu pedisse para vocês calcularem o quinto termo, vocês iam saber? Dá para saber, né? Por quê? Porque a gente observa que de 1 para 5 a gente está somando 4. E de 5 para 4, de 5 para 9, eu estou somando 4. De 9 para 13, eu estou somando 4. Então, se eu quisesse saber o próximo termo, eu tenho que somar 4. A quem? Sempre ao termo anterior, ao 13. Então, 13 mais 4 vai me dar 17. Que seria o meu quinto termo, tá? Então, é muito importante a observação, né? Então, vamos colocar o termo geral. Então, eu chamo de AN, o termo geral. Aí, eu vou pegar o meu termo anterior, que é N menos 1, tá? No caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente não está somando 4 ao termo anterior? Então, eu ponho mais 4. Então, esse daqui é o nosso termo geral, ok? Outro exemplo. Agora, Pro colocou um outro exemplo diferente. Então, ó, dada a sequência 2, 6, 18, 54, qual seria seu termo geral? Então, do mesmo jeito, né? O A1 é 2, o A2 é 6, o A3 é 18, o A4 é 54 e assim por diante. Então, o que a gente observa? Aqui de 2 para 6, a gente está multiplicando por 3. 6 para 18, eu estou multiplicando por 3. 18 para 54, eu estou multiplicando por 3. Se eu quisesse o quinto termo dessa sequência, era só eu pegar o 54 e multiplicar por 3 também, ok? Então, qual que é o termo geral? Então, vamos lá. O AN. Então, ó, depende sempre do termo anterior, porque a gente está falando de sequências recursivas, tá? Então, seria, ó, o AN menos 1, né? Vezes 3. Ok? Ou seja, é o termo anterior que eu multiplico por 3. Então, esse é o nosso termo geral dessa sequência. Ok, pessoal? Então, agora a Pro colocou como forma de teste, né? Para vocês, para a gente estar assinalando qual seria o termo geral. Então, vamos lá. Então, a gente tem, ó, dada a sequência 1, 3, 5, 7, 9, o seu termo geral é 2n, 2n menos 1 ou 2n menos 1? Desculpa, 2n mais 1 ou 2n menos 1? Então, como é que a gente vai descobrir? Então, eu tenho que fazer assim, ó. Aqui a gente tem, né? Que o nosso primeiro termo é quem? É o 1. O segundo termo, 3. O terceiro termo, 5. Quarto termo, 7. E o quinto termo, 9. Então, a gente observa que está acontecendo o quê? Que está indo de 2 em 2, né? É a sequência dos números ímpares, ok? Mas como que eu faço para a gente estar descobrindo aí no caso? Então, ó, será que o termo geral, ó, vou pôr aqui, ó, será que é 2n? 2 vezes o n. Bom, então vamos lá. Então eu vou substituir meu A1
Então, ó, o meu A1 é quem? Meu primeiro termo. Então, eu substituo 2 vezes 1, né, ó. 1 aqui e um A. 2 vezes 1 dá 2, dá 2. Então, o meu primeiro termo aqui está falando que é 2. Epa! Qual que é o nosso primeiro termo aqui? Não é 1? Então, já não é essa. Vou para outra, letra B agora. 2n mais 1. Então, a Pro vai fazer aqui em cima, ó. A n é igual a 2n mais 1. Então, aqui é vezes, hein, pessoal? Não esqueça. Então, vamos ver o primeiro termo, o A1. Então, eu vou substituir. No lugar do n, eu ponho 1. Então, ó. Aqui é mais, desculpa, pessoal. Aqui é mais. Então, a gente vai ter 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1. Então, eu vou ter 3. O meu primeiro termo, que é o A1, é 3 na minha sequência? Não. Ele é 1. Então, também não é esse, tá? Agora, vamos tentar o outro. Vou pôr aqui em cima. A n é igual a 2 vezes o n menos 1. Então, vamos lá. Primeiro termo, o A1. Então, eu vou substituir. 2 vezes 1 menos 1. Né? 2 vezes 1, 2. 2 tirar 1, dá 1. Então, ele está falando aqui que o meu primeiro termo, que o A1 é 1. Ah, sim, o nosso primeiro termo realmente é 1. Então, a correta é a letra C. Ok, pessoal? Então, vocês têm que estar substituindo aí, hein? E conferindo na sequência. Pro deu outro exemplo. Dada a sequência 5, 10, 15, 20, o seu termo geral é n mais 5 ou 5 vezes n? Então, vamos lá. Vamos testar. A n mais 5. Vamos ver se é esse daqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, A1. Vou substituir. No lugar do n, eu ponho 1. Então, vai ficar 1 mais 5. Quanto que é 1 mais 5? 6. Epa! Mas o nosso primeiro número é 6 da nossa sequência? Não, né? Nosso primeiro número é 5. Então, vamos conferir na outra, né? Então, ó, a n é igual a 5 vezes n. Então, vamos ver o nosso primeiro termo, A1. É só eu fazer 5 vezes 1, que dá 5. Ah, o nosso primeiro número é 5 lá na sequência? Sim. Então, confere. Agora, vamos continuar aqui só para vocês entenderem. Ó, se eu colocar A2, que é o segundo termo, então eu ponho 5 vezes 2, que vai dar 10. Que é o nosso segundo termo da nossa sequência aqui, ó, que é o 10. E se a gente continuar, a gente vai determinando os outros termos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos, tá? Até mais e fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só mandar para a Pro. Beijão!